Bom, só para complementar a última aula, tabela periódica, antes da gente iniciar de fato as suas propriedades periódicas, eu queria comentar sobre as características dos metais e ametais principalmente. Vamos lembrar qual que é a divisão, né, mais formal, mais correta da tabela periódica. A tabela periódica é dividida em metais, que representa mais de que 80%, tá? Da tabela é de metais, os semimetais, que possuem propriedades intermediárias, mas que atualmente a UPAC ela não usa mais esse termo, semimetais, mas alguns vestibulares ainda usam, então eu coloquei para vocês aqui. E os ametais, também tem os gases nobres e sozinho o hidrogênio. O que caracteriza um metal? Vamos lá, metais, isso aqui é importante, viu? São bons condutores de calor e de eletricidade. Todo mundo sabe disso, que metal conduz calor e conduz corrente elétrica, né? Isso vai ser explicado, por exemplo, pela ligação metálica, que é uma nuvem de elétrons. Nas próximas aulas vamos ver isso depois, certo? Todo metal tem um brilho característico, certo? Uma cor prateada geralmente, né? Exceto o ouro e o cobre, né? Cor do ouro, cor do cobre não é prateado. Maleabilidade e ductibilidade. O que é isso? É a capacidade que os metais têm em maleabilidade, em formar lâminas. E ductibilidade é a capacidade em formar fios condutores, certo? Geralmente os metais, a sua grande maioria, possuem temperatura de fusão e de ebulição elevadas, elevadíssimo. Para você derreter um metal, tem que aquecer muito. E para você fazer o metal virar gás, aí o valor é muito alto. Tem exceção? Tem. A fusão do galho, né? Quer dizer, a temperatura que faz com que o galho derreta e vira líquido é baixinha, ó, né? É quase que a temperatura ambiente, 29,76 graus Celsius, é uma exceção, certo? Os metais possuem elevadas densidades, não é à toa que se eu pegar uma barra de ferro, uma barra de chumbo, ela vai justamente afundar na água, porque os metais são mais densos do que a água, certo? E geralmente são sólidos nas condições normais de temperatura e pressão, certo? Exceto o mercúrio. O mercúrio é o único metal que é o quê? Que é líquido. É o único metal líquido, é o mercúrio, certo? Bom, reagem com ácidos, então é comum os metais reagirem com ácidos, tipo assim, ó, ferro reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de ferro 2 e gás de hidrogênio. É comum isso, né? Os metais reagirem com ácidos. E também é comum os metais formarem óxidos básicos. Vamos ver que os óxidos básicos são óxidos que formados por metais. Metais de inox mais 1, mais 2, tá aqui alguns exemplos, certo? E eles têm tendência em formar cátions, tendência em perder elétrons. Os metais tendem, numa ligação iônica, por exemplo, perder elétrons, tudo bem? E os ametais? Ametais possuem propriedades que são opostas aos metais. O que os metais são, os ametais não são, certo? Por exemplo, eles não são bons condutores, né? Eles são maus condutores de calor e de eletricidade, exceto o carbono grafite. O carbono, ele é um ametal, né? É um metal que pertence à 14ª família, certo? E o carbono grafite, ele é um ótimo condutor de corrente elétrica, tá? É uma exceção. Geralmente os ametais possuem baixas temperaturas de fusão e de ebulição, exceto o carbono grafite e o carbono diamante, que possuem elevadíssimas pontos de fusão e de ebulição, tá? Possuem baixa maleabilidade e ductibilidade, né? É oposto aos metais. E são encontrados nos 3 estados físicos. Lembra que os metais geralmente são sólidos? Geralmente, né? Exceto o mercúrio. Já os ametais podem ser encontrados como sólidos, como líquidos, como gasosos. Aqui o exemplo, ó. Cloro é gasoso, bromo é líquido, iodo é sólido, por exemplo.
certo? Não reage com ácidos, né? Outra coisa que é oposta aos metais, e tendem a formar os ânions, né? Uma ligação iônica, os ametais tendem a receber elétrons, tudo bem? E os metais doam, os ametais recebem elétrons, tudo bem? Bom, encerrando agora, só uma observação, certo? O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, certo? E o oxigênio é o elemento mais abundante da crosta terrestre, tudo bem? Próxima aula, próximo vídeo, propriedades periódicas.